Nádia do futuro aqui. Eu tava editando e eu me dei conta de que eu não gravei uma entrada pro vídeo. E eu achei que valia começar o vídeo com o único quote de Star Wars que eu sou capaz de dizer do início ao fim. Que é muito apropriado pro tema de hoje. Eu não vou nem tentar atuar a cena porque eu evidentemente não sou atriz. But here we go. Today is the end of the Republic. The end of a regime that acquiesces to this order. At this very moment, in a system far from here, the New Republic lies to the galaxy, while secretly supporting the treachery of the loathsome resistance. This fierce machine which you have built, upon which we stand, will bring an end to the Senate, to their cherished fleet. All remaining systems will bow to the First Order. And remember this as the last day of the Republic. Olá e bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa série sobre vilões aqui no Experimento 237. Pra quem não esteja entendendo muito bem qual é a pegada dessa série, ela na verdade surgiu como um desdobramento de uma live que eu fiz com a Natália Ávila. Ela é @Fada de Saturno lá no Instagram e ela tá com um canal novo aqui no YouTube, então por favor vão lá e sigam ela também, é um canal super bacana. Mas a gente fez uma live falando sobre vilões e o fato é que o pessoal mandou tanta pergunta maneira e tanta dúvida que a gente resolveu que isso merecia virar uma série de vídeos. Então eu tô aqui para falar sobre o meu assunto favorito, ou um dos meus assuntos favoritos, que são os vilões. E como eu gosto de começar as coisas pelo começo, eu achei que valia a gente, nesse primeiro vídeo, discutir um pouco sobre a diferença entre um vilão, um antagonista e um anti-herói, que são três conceitos que as pessoas frequentemente misturam e são coisas bastante diferentes e que faz diferença para quem vai escrever esses personagens. Eu sei que a gente aqui no Experimento não é focado em escrita, isso é 100% o território lá da Natália, mas eu, como leitora e fã absoluta de vilões, acho que tem muita coisa que a gente pode conversar da perspectiva de um leitor que ajuda os autores. E é claro que são observações que valem também para cinema, TV, teatro, qualquer formato de storytelling que te permita ter um vilão ou um antagonista ou um anti-herói. Essas dicas que a gente vai dar cabem até nos quadrinhos. Começando pelo começo, um antagonista é uma pessoa que ativamente se opõe ou é hostil ao seu protagonista. E vale lembrar aqui que nem sempre o seu protagonista vai ser necessariamente um herói. Antagonista e protagonista dizem respeito a papéis na narrativa. Você pode ter, por exemplo, a história contada Você pode ter, por exemplo, a história contada a partir da perspectiva do vilão. E aí o vilão vai ser o seu protagonista, só que ele claramente não é um herói, porque ele é um vilão. O papel na narrativa e o tipo de papel ou o tipo de personagem são duas coisas diferentes. E a gente precisa separar elas um pouquinho. Um antagonista, então, vai funcionar como um obstáculo para o seu protagonista. É uma pessoa que vai atrapalhar a vida do seu protagonista, que vai concorrer com o seu protagonista, às vezes, dependendo do tipo de história que você esteja contando. É uma pessoa que está no polo oposto, mas que não necessariamente é o vilão. Mas é claro que, assim, se você está contando a história a partir da perspectiva do herói, o vilão vai ser o seu antagonista. Pegando dois exemplos com os quais eu cresci, a gente pode pensar em Crepúsculo e Harry Potter como exemplos de histórias que têm antagonistas que não são vilões. No caso de Crepúsculo, por exemplo, o Jacob é um antagonista para o Edward, porque eles estão ali o tempo todo competindo pela afeição da Bella. O Jacob atrapalha um pouco o relacionamento deles, ele tenta entrar no meio, etc, etc. Então ele é um antagonista do Edward, mas ele não é, obviamente, o vilão da história. Já no caso de Harry Potter, a gente tem um sem número de antagonistas, mas o meu antagonista favorito na história toda é o Draco Malfoy. E eu sei
que é controverso eu chamar ele de antagonista e não de vilão. Mas se você parar pra pensar muito bem, ele é um personagem que muito mais atrapalha, é hostil, se opõe ao Harry, do que efetivamente um vilão cujas ações mais são fundadas em absoluta maldade e servem pra dirigir a narrativa e afetar o destino do herói, essas coisas que a gente vai falar um pouco mais quando a gente entrar no vilão. Na minha opinião, enquanto consumidora, um bom antagonista tem que ter duas principais características. Ele precisa ter um toque de humanidade. Então, assim, eu lembro muito claramente, a partir do 4º livro, mais ou menos, ou talvez do 5º, a gente começa a ver um pouco do conflito do Draco e do envolvimento dele cada vez mais próximo com a situação toda do Voldemort, os comensais da morte, blá, 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 e o quanto ele não tá seguro daquele caminho, o quanto ele tá com medo de desenvolver aquele caminho, aquele percurso que ele tá sendo colocado, mas ao mesmo tempo ele não sabe, ele acha que não tem muito que ele possa fazer de diferente, e aí, portanto, ele segue nesse caminho. E esse conflito é o que humaniza o antagonista e faz com que a gente acabe se apaixonando por ele, ou pelo menos entendendo um pouco a posição dele. E aí a gente fica mais preso no personagem, a gente passa a curtir quando o personagem tá em tela ou na página ou o que seja. Então, eu gosto que os antagonistas tenham um pouco de humanidade. E eu acho importante também a gente equilibrar o poder. Se você olha o Draco nos 3 primeiros livros, ele funciona muito mais só como uma pessoa que pratica bullying contra o Harry. E por mais que isso seja desagradável, por mais que ninguém goste de ter um bully, uma pessoa perturbando e tal, tecnicamente ele não representa nenhum grande obstáculo pro Harry, é só uma chatice, uma pessoa desagradável com que ele tem que lidar. A partir do momento em que ele vira um Death Eater e começa a, assim, ter uma participação mais ativa na trama, a gente fica mais ligado nele e fica mais assim, ai meu Deus, o que ele vai fazer agora? Ai meu Deus, ele botou o armário lá e agora vai dar tudo errado, o que a gente vai fazer? Equilibrar o poder e dar um pouco de humanidade pro seu antagonista são os 2 instrumentos para você fazer um antagonista pelo menos interessante e que a gente fique mais vidrado nele. Um antagonista que eu acho que representa esses 2 aspectos muito bem é o Kylo Ren. Eu acho que é um personagem que foi desenvolvido com uma boa pegada de humanidade. Assim, ele tem uma quantidade certa de inseguranças, de falha, de medos, e isso fica muito evidente em Last Jedi, mas isso aparece desde o The Force Awakens. E ele e a Rey têm um equilíbrio completo de poder. Eu queria fazer aqui um parêntese que talvez eu esteja roubando, citando o Kylo Ren, porque na minha perspectiva ele é protagonista junto com a Rey. O Rian Johnson, que foi o diretor de The Last Jedi, já deu várias entrevistas dizendo que na perspectiva dele, o protagonista da trilogia composta pelos episódios 7, 8 e 9 de Star Wars são o Kylo Ren e a Rey, que eles são 2 metades de uma coisa só. E, enfim, aí o episódio 9 veio e disse que eles são uma díade, blá, blá. Não vamos falar do episódio 9. Então eu tô roubando um pouquinho, mas é um antagonista realmente assim que encapsula tudo isso que a gente falou. É um antagonista que demonstra muita insegurança, ele tá muito dividido com o caminho que ele tá tomando, ele tem um equilíbrio de poder em relação a Rey que é muito legal, ele várias vezes é derrotado por ela, inclusive, mas ele também representa um obstáculo muito grande para ela superar, então 10 de 10 um antagonista como o Kylo Ren. Ah, Nádia, mas então você tá dizendo que o Kylo Ren não é um vilão? Tô. Sim e não, mas antes. Vilão é um tipo de personagem, ele não é um papel na narrativa. Um vilão, ele é mau, ele faz coisas mais e ele tem motivações mais. Não necessariamente as 3 coisas, mas... Então, embora o vilão frequentemente seja o antagonista, a gente tem várias histórias em que o vilão é protagonista. Por exemplo, se a gente olha pra Dexter, Dexter tem a discussão de se ele não seria um anti-herói porque ele é um serial killer que mata serial killers. Mas assim, ele é um serial killer. A gente não pode ignorar isso e fingir que, não, ele é só um anti-herói. Não, existe uma linha tênue aí que, na minha opinião, o Dexter ultrapassa. Mas o Dexter é um bom exemplo, o Frank Underwood de House of Cards é um bom exemplo de vilão protagonista. Em livro, eu ainda não li, mas pode ser que esse livro novo que saiu, da Suzanne Collins, a autora de Hunger Games, agora me fugiu o nome, acho que é Songbirds and Snakes,
Mas o livro que conta a história do presidente Snow pode ser que seja um livro que tenha um vilão como protagonista. Eu não sei qual é o papel dele no livro para eu poder afirmar com 100% de certeza. Mas, tecnicamente, poderia ser. Então a gente tem o antagonista, que é um papel na narrativa, e a gente tem o vilão, que é um tipo de personagem. O próximo vídeo na nossa série sobre vilões vai tratar da natureza dos vilões, ou assim, das motivações do vilão. E aí a gente vai conseguir trabalhar um pouco mais o conceito de vilão, o que faz um vilão, por que um vilão é mau, todas essas coisas. E aí você vai ter vilões que são maus porque acreditam que esse é o caminho para atingir o bem maior, que são maus porque eles eram o herói e eles se frustraram com a sociedade e viraram vilões, são maus porque é da natureza deles, são maus por um N combinações de elementos e justificativas e etc. Então, só para não entrar nisso, não dar muito spoiler do nosso próximo vídeo, vamos ficar só com essa mensagem de que o vilão é o cara mal da sua história. E aí, na minha opinião, quando você escreve um vilão, o ideal é que você não escreva um vilão que é mal porque é mal e só. Isso acaba sendo muito pobre. E aí, se você tem um vilão que é mal porque é mal, e ele não é um cara ultra charmoso, ou um cara super inteligente, ou esse tipo de coisa, acaba que o leitor ou o consumidor nem liga pra ele, fica torcendo pro herói acabar logo com ele pra gente ver qual é o próximo vilão, se é que vai ter próximo vilão, ou como é que o herói vai fazer pra matar. Um exemplo que muita gente dá de um vilão bem escrito, que eu absolutamente discordo, é o Thanos. Eu acho a motivação do Thanos completamente idiota, eu acho o plano dele completamente equivocado. Se com a manopla ele pode estalar os dedos e diminuir a quantidade de pessoas no universo pela metade, ele também pode simplesmente duplicar os recursos. E aí não mata ninguém. Então, assim, sabe? Que ideia de jirico. Então, não, o Thanos é um mau exemplo de vilão. Então, quando você for escrever o seu vilão, tenta não fazer ele mal porque é mal. Dê a ele uma motivação concreta, uma coisa que faça sentido pro seu leitor, ou pra quem tá assistindo a sua série, ou pra quem tá lendo a sua história em quadrinho. Pelo amor de Deus, a gente quer gostar do seu vilão. Porque quando a gente gosta do seu vilão, a gente fica louco pra saber qual é a próxima maldade que ele vai fazer. E se ele é só mal porque é mal porque é mal, eu não tenho interesse nenhum, é uma pessoa rasa. Quem quer conhecer uma pessoa rasa? Aproveitando esse comentário de quem quer conhecer uma pessoa rasa, cara, eu quero conhecer o seu vilão. Assim, quando você escreve uma história e você deixa o seu vilão escondido nas sombras, maquinando tudo, mas a gente não vê o cara, a gente não sabe o que ele faz, não, só ouve os personagens dizerem fulano é o homem mais mal da galáxia, fulano... E a gente não vê isso, a gente não tem a oportunidade de conhecer o cara. Se a gente não tem a oportunidade de ver ele matar uma pessoa inocente, torturar o herói, torturar a mãe do herói, sei lá, tocar fogo numa vila, destruir um planeta inteiro e tal, a gente acaba não tendo medo dele, porque a gente só escuta. E a Natália, inclusive, fez uma live falando um pouco sobre a técnica do show, not tell, né? Assim, eu não quero que você me diga que a pessoa é má, ou que a pessoa é a mais poderosa do universo. Eu quero que você me mostre isso. Então, quando você for escrever o seu vilão, lembre-se disso. Deixa a gente conhecer, deixa a gente passar um tempo com ele, deixa a gente dar aquela namoradinha com o Darkseid, porque é muito mais maneiro assim. Mas é claro que você não precisa necessariamente criar um vilão com o qual a gente simpatize. Isso são coisas diferentes, assim. É maneiro o vilão com o qual a gente simpatiza, que a gente meio que entende de onde ele tá vindo e até concorda em alguma medida com o que ele tá dizendo, talvez não com os métodos tipo o Killmonger do Pantera Negra? Claro que sim. Mas também é muito maneiro quando você tem um vilão que você pode pura e simplesmente odiar com todas as suas forças, tipo o Frank Underwood. A gente gosta do Frank Underwood porque ele é babaca e ele sabe, e ele não tem a menor vergonha de ser, né? Então, não precisa necessariamente ser um personagem que tem um histórico trágico, que veio e sofreu, e aí por isso ele virou um vilão. Mas assim, tenta pelo menos que ele seja charmoso, ou que ele seja tão brilhante que você não consegue não admirar. Um vilão que eu acho incrível nessa dinâmica é o Moriarty. O Moriarty do Sherlock da BBC, que é o que tem o Benedict Cumberbatch e o Martin Freeman. O Moriarty da BBC é um personagem detestável
insuportável, mas eu não consigo não amar esse desgraçado, porque toda vez que ele tá em tela, toda vez que ele tem um plano rolando, cara, o troço é tão complexo, tão 3 passos à frente, que você fica querendo saber qual é a próxima arapuca que ele vai arrumar. Então, assim, tenta fazer essa dinâmica. A gente precisa gostar do seu vilão, mas não necessariamente simpatizar com ele. E uma das melhores maneiras de você fazer com que a gente curta o seu vilão é que ele tenha um plano, um objetivo muito claro. Se a gente pensar em Game of Thrones, por exemplo, o Joffrey é o típico vilão que é mal porque é mal. Assim, ele tem todas as oportunidades do mundo. Cara, é o futuro rei quando a gente conhece e depois ele vira o rei. E o bicho é só ruim. Ele é muito doido e psicopata e péssimo. E aí a gente não gosta dele justamente porque ele não presta. E ele não presta pra nada, ele não presta nem pra gente dizer, olha aí que garoto esperto. Não, ele é um inútil, um babaquinha. Aí você olha pro avô dele, o Tywin, e pô, o avô dele tem um objetivo muito claro. É um objetivo mau, mas é um objetivo muito claro. E ele trabalhou a vida dele inteira pra alcançar esse objetivo. Então, quando você vê ele maquinando, armando as paradas, sacaneando o Tyrion, sacaneando as outras pessoas, você fica com um ódio mortal dele, mas você entende pra onde ele tá tentando ir. E isso é muito mais legal do que, vamos torturar a Roz, sabe? 2 outras coisas que são importantes de ter em mente quando você tá escrevendo ou criando um vilão é que a gente não gosta quando o vilão age de maneira estúpida pura e simplesmente para facilitar a vida do herói. Não tem ninguém que aguente mais o tradicional, famosíssimo, aclamado monólogo do vilão. O vilão capturou o herói, tá lá, toda a chance de matar o herói, aí o que ele faz? Vou revelar o meu plano maligno e conta tudo, desde o começo, em todos os detalhes. Brother, mata o herói. Se você matar o herói, esse plano de que você está falando, você consegue fazer. Agora, se você ficar, o meu plano, quando você for ver, o herói conseguiu fugir. E aí você perde, porque você é o quê? Trouxa. E você é trouxa porque o plot precisa que você seja trouxa. Ninguém merece. Escreva vilões inteligentes. Vilão capturou o herói, arranca a mão. Arranca um baço, arranca o pé, não sei, que seja mal. Faz igual o Jigsaw, pegou as pessoas, taca a pessoa na armadilha, pronto. Aí a pessoa não vai conseguir sair, se conseguir sair, mérito dela, porque ela vai sair toda estrepada. GG, 10 de 10. Além disso, a gente tem que ter medo do seu vilão, e é por isso que o seu vilão não pode ser um pateta, porque o plot precisa que ele seja um pateta e esqueça de trancar a cela do herói. A gente tem que ficar realmente preocupado se o herói vai conseguir ganhar ou não do seu vilão. Então, deixa ele matar alguém. Deixa ele ganhar uma batalha ou outra. Deixa ele até chegar ao poder e aí o problema da galera para se virar e conseguir derrubar ele. Uma história que faz isso muito bem é a história contada entre o episódio 1 de Star Wars e o episódio 6 de Star Wars. A gente tem todo o arco de subida ao poder do Imperador Palpatine, quer dizer, então senador, nem era senador, era senador? Não importa. Mas a gente tem todo o arco de evolução do Palpatine até ele chegar a ser imperador e finalmente ser derrubado. Pra ir no episódio 9 ele aparecer de novo e tal, não sei o que, mas enfim, ninguém se importa com o episódio 9. Mas deixa o seu vilão ganhar. É sempre mais gostoso quando a gente consegue... Mas deixa o seu vilão ganhar. É sempre mais gostoso quando o herói passa um perrengue danado, perde, acha que não vai conseguir, e aí no último segundo vem a galera ajudar, ou sei lá, vem uma força divina, ou ele consegue outsmart, né, ser mais malandro do que o vilão. Deixa o seu vilão ganhar, por favor. Ele vai ser 60 vezes mais assustador se você deixar ele ganhar. Uma outra coisa pra se ter em mente é que vilões raramente são redimíveis. Assim, vilões mesmo. Haha, eu sou mal, feito um pica-pau. Por quê? Porque você quer ter medo dele, você quer todas essas coisas. Então, frequentemente, quando você tem uma história de um vilão redimido, ele, na verdade, é o antagonista, ou ele deixa de ser o vilão porque surge um vilão muito maior, e esse vilão muito maior é que vai
acabar com o universo de verdade mesmo. E aí ele acaba se redimindo pra ajudar os heróis e tal. Que é o arco de redenção mais fraco, na minha opinião. Mas a gente não tá aqui pra falar de arco de redenção, a gente tá aqui pra falar de vilões. Se você quiser que a gente faça um vídeo sobre arcos de redenção, comenta aqui embaixo. Já me deixa ciente que eu preparo um material inteiro só sobre isso. E aí, finalmente, a gente chega nos anti-heróis. E o que é um anti-herói? Um anti-herói é um personagem que é bom, mas que não tem as mesmas características heróicas de um herói. Nossa, heróicas de um herói, eu sei muitas palavras, eu sou muito boa com palavras. Very highly educated. I know words, I have the best words. But there's no better word than stupid. Se a gente pensar no Capitão América ou no Super-Homem, né, que são os dois arquétipos mais tradicionais de super-herói, highlights no herói. Eles são perfeitos, né? Eles não erram. Eles são incríveis, fantásticos e extraordinários. Eles têm uma moral muito forte. Eles não se rendem à corrupção. O Steve Rogers, quando era um pesquiça magricelo e tal, não sei o quê, eu posso fazer isso o dia todo. A gente conhece o herói. O herói é o cara que é bonzinho, é o cara que ajuda todo mundo, ajuda a velhinha a atravessar na rua. Se você não ajuda a velhinha a atravessar na rua, você é no mínimo um anti-herói. E tô de olho, hein? Mas assim, é um cara que é muito bonzinho, 100% do tempo. Ele não tem nenhum erro, ele não tem nenhuma falha, ele não tem nenhum... E ele é muito chato. Então, anti-heróis frequentemente são personagens muitíssimo mais interessantes pra gente trabalhar. Se você quiser um excelente exemplo de super-herói que é um anti-herói, eu gosto de usar o Batman. Vai ter gente que vai dizer pra mim que eu tô errada? Vai. Eles estão errados? Também, porque aqui é o meu canal, quem manda sou eu e o Batman é um anti-herói, sim senhor. Mas, enfim. É só você comparar o Batman e o Super-Homem e aonde eles delineiam ou aonde eles delimitam os seus próprios limites. O Batman tá disposto a trabalhar fora da lei, ele tá disposto a, às vezes, sujar as mãos pra fazer as coisas e tal. Enquanto o Super-Homem é aquela chatice engomadinha que a gente conhece. Então o anti-herói é aquele cara que tá ali sempre na linha tênue entre o bom e o mal, entre fazer a coisa certa e fazer a coisa errada, mas que sempre vai acabar fazendo a coisa certa mesmo. Ele pode fazer a coisa certa porque ele quer, porque ele acredita que é a coisa certa. Ele pode fazer a coisa certa porque é melhor pra ele, mas ele vai fazer a coisa certa. Um exemplo de anti-herói que eu gosto bastante é o Wolverine. O Wolverine, principalmente nos filmes, quando a gente conhece ele, naqueles filmes do início dos anos 2000 e tal, ele não quer nada com a causa mutante, ele se mete com os X-Men por acaso, ele quer mais é fugir, ele não quer saber e tal, mas ele acaba se envolvendo. Agora, definitivamente o meu anti-herói... Eu tenho 2 anti-heróis favoritos no universo Star Wars. Tô até olhando ali porque tem desenho deles. Mas eu amo de paixão. São 3. Han Solo, Chewbacca e Lando Calrissian. Ah, Nádia, mas peraí, o Han Solo é um herói da rebelião. Ele é um herói da rebelião, você tem razão. Mas antes, ele era um smuggler, ele se meteu com o Luke pura e simplesmente por dinheiro. Depois, ele continuou na base de Hoth porque deu ruim e ele não conseguiu se livrar. Ele foi ficando cada vez mais metido com a rebelião e aí, então, ele se apaixona pela Leia. Ele acaba resolvendo tocar a vida lá e tal, não sei o que, e virou um herói da rebelião. Mas o bicho não queria nada com aquilo. Ele é um anti-herói. E até se você assiste Solo é um filme em que o anti-herói é o protagonista. Por quê? A motivação dele inteira ao longo de Solo é juntar dinheiro pra conseguir voltar pra Corélia, pra conseguir resgatar a Qi'ra. Só que ele não quer fazer isso, tipo, ralando e tal, não sei o quê. Não, ele quer roubar uns trecos aqui e ali, juntar o dinheiro e fugir. Então ele é um anti-herói. Ah, poxa, mas como é que eu faço pra escrever um anti-herói bacana? Porque afinal de contas, se eu fizer uma pessoa que é muito ali na linha tênue, eu acabo transformando num vilão. Você tem que dar espaço pra ele crescer. Você tem que escrever a sua história de maneira que ele saia um pouco dessa, por exemplo, no caso do Han, saia dessa casca egoísta, praticamente. E eu falo isso com todo o carinho, eu amo o Han, mas ele é egoísta quando a gente conhece ele no episódio 4. Então, que ele saia dessa casca egoísta e chegue na posição de herói. É um dos arcos mais bacanas de ver, é o anti-herói que vira o herói. Mas isso precisa ser merecido, ele não pode simplesmente, agora eu sou herói, pá! E é importante também que nesse arco ele não se perca, porque por mais que ele vá virar um herói, ele não pode perder as coisas que fizeram com que a gente se apaixonasse por ele. Seja o sarcasmo, no caso do Han,
seja, sei lá, a ferocidade e o também sarcasmo, no caso do Wolverine. Acabei de me dar conta de que os meus anti-heróis favoritos são todos os sarcásticos e e cheios de gary-gary. Isso talvez explique muita coisa. Tô exposta. Mas enfim, seguindo. Ainda que o seu anti-herói esteja na ponta mais extrema do espectro, mais perto de um vilão, a gente tem que ter um motivo para torcer para ele. Eu fiz um vídeo na semana passada falando sobre Peaky Blinders. Peaky Blinders é uma série que, na minha perspectiva, só tem anti-heróis e vilões, não tem herói. Não tem ninguém que ocupe o arquétipo de herói. Mas eu sou apaixonada pelos anti-heróis todos, principalmente pelo protagonista, que é o Thomas Shelby. Por quê? Porque ele é um cara que só quer conseguir que a família dele seja bem sucedida, e ele é muito revoltado com tudo o que acontece na vida dele e tal, então eu fico o tempo todo assim, meu amor, você já pegou todo o dinheiro que você precisa, larga isso pra lá, e ele tá o tempo todo se ferrando, e ele toma muito na cabeça. Vai assistir o vídeo de Peaky Blinders e depois vai assistir Peaky Blinders, porque a gente precisa conversar sobre isso. Por favorzinho. Então, só pra recapitular, o anti-herói é um herói apimentado. É um cara que, tipo, ele não é bom só porque ele é bom. Ele não tá afim de se meter no conflito principal. Ele talvez se meta no conflito principal por questões absolutamente egoístas e egocêntricas. Mas ele tá ainda no campo dos mocinhos, por assim dizer. O anti-herói é um tipo de personagem do mesmo jeito que vilão é um tipo de personagem. Vilão é o cara que é mau, ele vai fazer a ruindade na sua história e ele pode ser o seu protagonista ou o seu antagonista. Antagonista é um papel na narrativa, é o cara que vai ser o obstáculo para o seu herói. E aí o antagonista pode ser tanto um vilão, quanto uma pessoa que é um obstáculo, e ele pode inclusive ser o próprio herói. As próprias fraquezas e fragilidades do herói podem servir como antagonistas na sua história. Então essa é uma recapitulação para a gente conseguir seguir em frente na nossa discussão sobre vilões. Se você ficou com alguma dúvida, se alguma parte desse vídeo pareceu muito confusa, se ainda assim não está muito claro para você e você quer, Nádia, eu preciso que você me aponte personagens de cada tipo, me diz aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa sobre vilões, porque eu realmente adoro o tema. E até a próxima. Que a força esteja com vocês, sempre.